livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Quero meditar um pouquinho com os irmãos, falar um pouquinho sobre sabedoria, né? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Tempos que as pessoas não têm muita paciência com nada, né? As pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes, sem ouvir a palavra do Senhor, sem ouvir os ensinamentos do Senhor. E toda sabedoria fora do Senhor, ela é como trapo de imundícia, não serve para nada, né? Sábio é o Senhor. E quando nós agarramos na sabedoria do Senhor, o Senhor é aquele que nos dá direção, nos dá sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo, né, fala sobre o caráter da pregação dele, né, da sinceridade da pregação, da fidelidade da pregação. A igreja de Coríntios, uma igreja que tinha muitos que se achavam sábios, que se achavam entendidos, que se achavam poderosos, mas nós vamos ver aqui durante essa mensagem que a sabedoria está nas mãos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, um texto um pouquinho longo, 6 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra lida, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, esse texto, ele é assim, esplêndido, maravilhoso. Ler esse texto, meditar nesse texto, meditar nessa palavra, né? A sabedoria é uma coisa maravilhosa, irmãos, quando nós entendemos que essa sabedoria, quem nos pode dar é somente Deus, né? Porque o homem de nada sabe, o homem não consegue discernir o que é, né, espiritual, o homem em si próprio, mas o homem, quando ele buscar essa sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus a revela a ele, né? E assim, meus irmãos, a sabedoria, ela vem da eternidade. A sabedoria foi concebida na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. A sabedoria é o próprio Deus é a essência da sabedoria. A sabedoria está em Deus, a sabedoria é em Deus, a sua origem é de Deus. Agora,
Como que é essa sabedoria? Como que nós podemos entender essa sabedoria? Buscar essa sabedoria em Deus. O texto que nós lemos, versículo 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria, ela foi antes da criação do mundo, ela já existia através do Pai, através de Deus. A sabedoria, ela é originária em Deus. Jesus Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria de Deus. Antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da existência das coisas, da existência do homem, Deus já tinha planejado, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A sabedoria de Deus já estava em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. A sabedoria, ela não procede de homem, ela não procede dos homens, mas ela procede de Deus. Ela está em Deus. E o apóstolo Paulo aqui explica bem esse texto aqui, né, essa palavra dita ali, né, sobre o caráter da pregação, o caráter que nós devemos pregar, né, que nós não devemos pregar com a nossa sabedoria, que nós não devemos pregar com o nosso entendimento. É por isso que quando nós subimos nesse púlpito, nós falamos que nós diminuímos e que o Senhor cresça, que venha o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não falemos com sabedoria humana, mas nós podemos falar com a sabedoria de Deus. Porque de nós mesmos, meus irmãos, nada temos a oferecer uns aos outros. O que temos vem de Deus. Por isso que nós devemos olhar para Deus. Meus irmãos, com a sabedoria humana é um tanto difícil entender, né? Porque a palavra teleios, melhor dizendo, ela vem da palavra maduro, né? Precisa de maturidade, precisa ser experimentado para que nós possamos conhecer e entender a sabedoria de Deus. Quanto mais experimentado, quanto mais maduro na palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais o Senhor nos revela, mais Ele se revela a nós e mais nós conhecemos a vontade de Deus para os nossos caminhos. Só podemos conhecer a vontade de Deus quando nós amadurecemos na sua presença. Quando nós podemos experimentar cada dia mais o teu Espírito Santo. Experimentar cada dia mais e conhecer cada dia mais a sua vontade. Paulo aqui faz distinção entre os sábios do mundo e os convertidos. Os sábios do mundo, eles entendem as coisas deste mundo. Mas os convertidos, aqueles que se converteram, aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele pensa as coisas lá do alto, não pensa nas coisas dessa terra. E aqui o Paulo bem explica isso para a gente aqui. No versículo 6. Olha, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Ou seja, a sabedoria deste mundo, para os perfeitos, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham sábios, a sua sabedoria, ela é usada para a sua própria autodestruição. Quando nós vemos aí, nesse mundo de hoje, né, tantas guerras, pessoas fazendo ali bomba daqui, bomba dali, né, brigando uns com os outros, tentando destruir uns aos outros, né, podia usar a sabedoria para tantas coisas, né, boas, tantas coisas agradáveis aos olhos do Senhor, mas usa a sua sabedoria para autodestruição, para se aniquilarem. Meus irmãos, a nossa salvação, ela foi planejada por Deus na eternidade. E até mesmo a morte de Cristo, ela foi planejada na eternidade. Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, não sei se os irmãos conhecem, mas um grande homem pregador da palavra de Deus, ele diz
que quem levou Cristo, né? Quem matou Jesus ali naquela cruz, não foram ali os sacerdotes, aqueles homens ali, né, que o acusaram, né, de ele estar tentando ser uma pessoa que não era, né, no entendimento deles não eram, né, não foi aqueles homens ali que crucificaram Jesus. Foi o próprio Deus, o próprio Pai. Ele mesmo que planejou, né, a morte do seu filho ali antes da fundação do mundo, para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que o véu, tudo que fazia separação entre nós e Deus, fosse rasgado, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. A palavra diz que foi da vontade do Pai moê-lo naquela cruz. Foi da vontade do Pai. Foi do agrado do Pai. E o pastor Paulo Júnior bem disse isso, que eu concordo plenamente com o que ele diz a esse respeito, que foi o próprio Deus, foi a vontade de Deus. Jesus ali veio cumprir a vontade do Pai. Jesus ali veio cumprir os planos do Pai para a nossa salvação. Depois os irmãos podem ler lá em casa, né? Atos capítulo 2, versículo 22 ou 23, eu não vou ler, mas os irmãos podem, né, anotar aí, depois ler. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, vai falar muito sobre isso. Sobre a vontade do Pai, sobre o cumprimento do Pai, sobre o planejamento do Pai na salvação, na nossa salvação. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus. Meus irmãos, nós só sabemos ou conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Se Deus não se revelasse a nós, se Deus não se revelar, se Deus não revelar a sua vontade para nós, para a nossa vida, nós jamais conheceríamos a Deus. Pode ser o maior cientista, o maior estudioso desse planeta. Ele não tem a capacidade de conhecer a Deus através do seu conhecimento. Nós só conhecemos a Deus se Ele se revelar a nós. E Ele só se revela àqueles que o procuram, aqueles que quebrantam o seu coração, aqueles que é temente a Ele. Cada dia mais, Ele vai se revelando a nós. Agora você pode pegar uma pessoa que é analfabeta. Ela não sabe ler e não sabe escrever. Mas quando ela quebranta o seu coração na presença de Deus, o Senhor se revela a ela. Quem já viu uma pessoa analfabeta pregar? Eu já conheço muitos homens de Deus que não sabem ler uma vírgula, mas prega com poder e autoridade, porque a sabedoria não está em nós. A sabedoria vem de Deus. Nós só podemos estar nesse púlpito pregando se Deus nos dá uma palavra, se o Espírito Santo de Deus revelar essa palavra aos nossos corações. Eu sempre falo, não que não deve fazer teologia, quanto mais você puder aprender, aprenda mesmo, estude mesmo, faça tudo que você puder aprender para você aperfeiçoar cada dia mais. Horas de uma palavra não diz aqui para você não estudar, não. Se tem oportunidade, estude mesmo. Eu sempre falo, isso é eu que falo, viu, irmãos? Isso não é copiar de ninguém, não. Todo pastor, ele pode ser teólogo. Mas nem todo teólogo ele pode ser pastor. Sabe por quê? Porque ser pastor é chamado. Não é uma profissão que você vai lá e estuda e se forma. Não, agora eu sou profissional. Não. Se você se não tiver chamado, não aguenta as porretadas, as marretadas, as chicotadas que vêm de todos os lados. Tem que ter chamado. Meus irmãos, Deus não é um produto de investigação humana. Não é humanamente falando, vai lá, investiga. Não, agora eu preciso investigar a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso entender Deus.
Não. O propósito da sabedoria, meus irmãos, que é Jesus, é para a glória de Deus e da igreja. Deus se revela a nós para que a igreja seja glorificada, para que ele seja glorificado, para que a vida dos irmãos seja glorificada através do poder de Deus. Meus irmãos, o conhecimento da verdadeira sabedoria nós só podemos alcançar se vier da eternidade, se vier dos céus, porque nasceu em Deus, conforme eu disse, não veio do mundo. Se viesse do mundo, meus irmãos, se o mundo conhecesse a sabedoria de Deus, jamais teria crucificado Jesus. Jamais teria crucificado Jesus. Porque quem crucificou Jesus não era homens que não conheciam nada. Na verdade, eles conheciam. Eles eram entendidos da lei, eles conheciam a lei, mas eles não conheciam a essência do amor. Eles não conheciam, eles não sabiam que estava diante dele o Rei da Glória, deles o Rei da Glória, o Pai da eternidade, o Salvador do mundo, aquele que tem poder, como nos fez, né, como fez em nós, como nos redimiu nele. Não tinha outro que podia fazer isso. Não tinha nenhum ser humano. Não tinha ninguém nessa terra que não pecou. Somente Jesus que poderia fazer isso. Né? Como 100% homem, 100% Deus, sofreu as mesmas dores que nós. Suportou todo o pecado que estava sobre a nossa vida e caiu sobre os seus ombros. E ele venceu. Né? Uma morte expiatória ali naquela cruz do Calvário. E estes não conheceu, meus irmãos. No versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa palavra é maravilhosa, né? Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que ele ama. Meus irmãos, jamais penetrou o coração do homem, do ser humano, o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que temem o seu nome, que obedecem o seu nome. É isso que Deus tem preparado para nós. Precisamos buscar essa sabedoria. Precisamos buscar esse entendimento, esse conhecimento que Deus nos dá através da sua palavra. Quanto mais nós buscamos a Deus, Deus vai se revelando a nós, Ele vai revelando essa palavra a nós. E nós vamos entendendo qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Os dons da sabedoria é revelado a nós. Deus nos deu dons maravilhosos, irmãos, que nenhum ser humano consegue ver a olho nu. Não existe percepção humana que consegue olhar, audição, sentimento, que pode entender o que Deus faz nas nossas vidas através dos dons. Quantas coisas nós alcançamos dentro do poder, da graça de Deus. O homem não pode alcançar a graça de Deus com seu próprio sentido. É uma revelação espiritual. Só é revelado para aqueles que se encontram no mover do Espírito. Meus irmãos, nós só entendemos a revelação de Deus quando nós estamos em espírito com o Senhor. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela essa palavra a nós.
Quando você começa a ler essa palavra, lê uma, vai lendo, lê duas, lê três, você vai lendo o texto, vai buscando, vai orando, para que Deus possa revelar essa palavra através do seu Espírito Santo para a nossa vida. Somente por intermédio da palavra que é revelada a nós. Tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Olha o versículo 10 que aqui diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Só através do Espírito que nós entendemos, que nós vamos às profundezas de Deus, no conhecimento de Deus, no entendimento de Deus, somente por intermédio da palavra, através do Espírito Santo, nós podemos entender. Essa palavra é revelada aos nossos corações. É por isso que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós mudamos totalmente a nossa vida. Por quê? Por que é uma conversão? Por que é uma mudança de direção? Exatamente porque o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a habitar nos nossos corações, e aí o Senhor vai revelando a sua vontade aos nossos corações. Já prestou atenção que quando nós nos convertemos, não precisa de ninguém ficar mandando, ninguém ficar colocando regra na nossa vida? Precisa de regra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai se revelando a nós, e nós vamos criando cada dia mais temor ao Senhor, e o Espírito Santo vai falando, ó, tá errado. Não vai não. Aí você vai entendendo a vontade de Deus. Não precisa de ninguém falar com você. Automaticamente, o Espírito Santo vai tirando toda a podridão. Vai te dando vestes novas, vestes limpas, vestes brancas, conforme o hino diz, né? Alvo como a neve. É assim que Deus faz conosco. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá a veste nova, tira tudo aquilo, toda a imundícia da nossa vida e nos dá veste nova. E aí, cada dia mais, nós vamos nos santificando na sua palavra. Nós recebemos o Espírito de Deus, meus irmãos, e não o Espírito do mundo. 2:12. Olha o que diz no 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que eu acabei de comentar com os irmãos. Nós recebemos o Espírito de Deus, não é Espírito do mundo, não. Porque o mundo jaz maligno, não é isso que a palavra diz? O mundo está cheio de imundícia, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Mas o que Deus nos dá é bom. Deus nos dá o seu Espírito para morar em nós, para morar nos nossos corações, para que nós possamos buscar a verdadeira sabedoria que somente Ele tem. Por intermédio dele, nós vamos conhecendo e entendendo, né, o que Deus quer para nós, o que Deus tem preparado para nós. Lembra aqui do rei Salomão, né, que quando ele foi ter o seu primeiro encontro ali com Deus se revelou a ele, né, ele poderia ter pedido tantas coisas materiais, né, deste mundo, mas aí, o que ele pede? Pede sabedoria. Sabe por quê, meu irmão? Quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, quem tem entendimento, tem tudo. Quem tem a sabedoria de Deus tem tudo. E aí Deus fala com ele, não vou te dar, porque você não pediu a outras coisas que você poderia ter pedido, né, as coisas deste mundo. Não, eu vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, vou te dar entendimento, e também vou te dar riquezas. Será um homem mais rico. E assim foi. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, quando você vai fazer algo na sua vida, quando você precisa buscar algo na sua vida espiritual, vida material, fala com Deus, Senhor, me instrui, me dá sabedoria para tomar tal e tal decisão. Meus irmãos, tenho certeza que Ele não vai te deixar na mão, como nunca nos deixou na mão.
Ele vai te dar essa sabedoria, ele vai te dar esse entendimento, ele vai abrir os caminhos para você. Meus irmãos, a nossa salvação envolve a Trindade, inclui a escolha eterna e soberania de Deus, a morte vicária do Filho e a ação regeneradora do Filho, meus irmãos. Somente através dele. A nossa salvação vem de Deus, a nossa sabedoria vem de Deus. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra, porque nós recebemos esse Espírito que habita em nós. No momento em que cremos em Jesus, nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, passa a morar em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele permanece para sempre em nós. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo, ele permanece, ele habita, ele permanece em nós. Sempre estará conosco. É por isso que, quando Jesus ali subiu ao céu, ele falou com os discípulos, ó, não saia antes, enquanto eu não envie o Espírito Santo sobre vós. Sabe por quê, meus irmãos? Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não conseguimos caminhar. Agora, hoje nós temos o Espírito Santo. E muitas vezes nós encontramos dificuldade. Agora imagina na época dos profetas que não tinha o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus visitava, mas depois ia embora. Como diz a nossa irmã Benvimar, né? Vem, Espírito Santo de Deus. Fica conosco. Né? Porque nós precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus para que nós possamos vencer todas as guerras, todas as batalhas que nós temos durante o dia, durante a nossa vida. Mas quando nós abrimos nosso coração, esse Espírito se revela a nós. Ele sonda os nossos corações. O mais profundo que seja, ele está sempre nos sondando. Ele não só habita em nós, mas nos sonda profundamente, como Deus. Como que o homem entenderá as coisas de Deus? A palavra diz aqui, conforme nós lemos, que o espírito do homem, ele conhece o homem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito é revelada a ele através de Deus. Por isso nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, para que essa verdade possa ser revelada aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que nos ensina como salvos, ele vem de Deus, dado gratuitamente. Vamos ler lá 12b e 13. O que diz? Diz assim, 12b. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudesse conhecer, que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Enquanto o mundo compara as coisas, enquanto o homem, melhor dizendo, compara as coisas com as coisas do mundo, a sua vida com as coisas do mundo, o homem que é espiritual, ele compara as coisas da sua vida espiritual com a de Deus, testificando o que é a vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. O homem natural, quando está acontecendo algo na sua vida, ele consulta tudo enquanto é coisa, tudo enquanto é lugar, pede conselho tudo enquanto é lugar, e jamais vai a Deus. Mas o homem espiritual, ele vai para o joelho, ele vai para a palavra, para que Deus possa revelar a sua vontade a ele. É diferente, né, irmãos? Enquanto o homem natural procura as coisas do mundo, o homem espiritual procura as coisas de Deus. Meus irmãos, nós conferimos as coisas, Deus nos ensina
que nós devemos conferir as coisas espirituais com as espirituais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela estava me dizendo que às vezes lê um versículo da Bíblia, às vezes não consegue entender o que o versículo está dizendo, o que aquela palavra está dizendo. Quando na verdade, meus irmãos, a Bíblia ela interpreta ela mesma. Isso é uma das regras da hermenêutica, né? A gente, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a pessoa pensa assim, eu quero, Deus me dá uma pregação, eu vou montar uma pregação e tal, e como que eu vou buscar essas palavras? Quem que vai me dar essas palavras? Quem que dá essas palavras é o Espírito Santo de Deus. Através de quê? Através da leitura da Bíblia. Você vai lendo a Bíblia, vai buscando, e a Bíblia você vai interpretando, e aí você vai escrevendo, e você vai conduzindo, e daqui a pouco você está com a sua mensagem montada. Por quê? Nós não buscamos nada de sabedoria nossa, nada de conhecimento nosso, nada do achismo. Eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser aqui, ó. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Quando você lê um versículo, vai lendo, vai buscando, vai comparando, né? Vai buscando no rodapé, tem uns textinhos aqui, que vai te conduzir para um outro versículo, e através disso você vai montando, você vai trabalhando, e o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas para isso nós precisamos estudá-la e conhecê-la. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós temos a sabedoria de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. João 14, versículo 26. Nos guiaria. João 16, 13. E ele nos ensinaria por intermédio da sua palavra. João 17, 8. Que é a palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos buscar nesses dias de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é buscar a sabedoria de Deus. Porque são tantas coisas confusas neste mundo, tanta confusão, tanta coisa acontecendo, que se você não buscar a sabedoria de Deus, realmente fica difícil de você entender os planos de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus nos leva à maturidade espiritual. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós vamos amadurecendo espiritualmente. Nós vamos pedindo a Deus sabedoria, paciência nos nossos corações. São tantas coisas que acontecem. Vamos continuar no texto 2:14 ao 16. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, as coisas espirituais discernem espiritualmente. Não adianta tentar entender na carne. Nós precisamos buscar entender espiritualmente. Porque as coisas do Espírito discernem espiritualmente. Paulo diz que o homem natural, não regenerado, ou o homem segundo ao mundo, o seu saber do mundo, não aceita as coisas de Deus. Parece loucura. Às vezes o homem natural vê você pregando na praça, você evangelizando ali, né, você trazendo a palavra, fala assim, o povo é doido, o que esse povo está fazendo aí? Não, que coragem, né? Olha ali, para que isso? Sabe nem o que está falando? Eles olham e falam, é louco, é doido. Teve uma vez que nós estávamos evangelizando ali no cruzamento daquela rua ali do BH, aí o senhor foi entregar um panfleto no carro, acho que foi com a Josi que isso aconteceu. Aí o cara pegou a moeda e jogou na mão da Josi, assim, entregou na mão dela, aí achou que nós estávamos pedindo dinheiro para ele, né? Não entendeu que nós estávamos ali levando a palavra de Deus. Nós são cada coisa que acontece. Meus irmãos, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. E não pode entendê-la, porque elas discernem espiritualmente.
Outra coisa que acontece muito aí, muito também, às vezes a gente está evangelizando, você entrega um panfleto para a pessoa não está nem aí, às vezes vai, amassa o panfleto ali, quase que na sua frente. Intimamente entristece o coração da gente um pouco, né, ver uma situação dessa. Mas nós devemos acalmar os nossos corações, porque eles não entendem. Um dia nós fomos iguais a eles. Não podemos desanimar. Devemos orar, pedir para que Deus possa se revelar a essa pessoa e ela possa entender e conhecer a Deus espiritualmente. E aí depois que ela conhecer, se converter, ela vai olhar para trás, vai contar testemunho e vai falar como que ela era e o que Deus fez na vida dela, e outras vidas serão transformadas através da vida dela. Meus irmãos, o que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. As coisas deste mundo não são comparadas ao reino dos céus, ao que Deus tem preparado para nós. O evangelho é loucura para este mundo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Julgar aqui significa discernir, observar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Versículo 16 diz: quem conhece a mente de Deus, o evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. Não foi na mente de um homem. O evangelho é a revelação de Deus. Só Deus pode revelar esse evangelho às nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E que Deus se revele a nós todos os dias, meus irmãos, que nós precisamos, né, dessa revelação de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, os pensamentos, os conselhos, os planos, o conhecimento de Cristo somente pode vir ao homem mediante a ação do Espírito Santo. Somente através dele. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não adianta nada. É aquilo que eu sempre falo. Tem alguém não crente na igreja, uma pessoa que ainda não conheceu o Senhor, se a palavra foi pregada, meus irmãos, quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Você vai lá e convida. Quem pode convencer é só o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A cruz não é uma descoberta humana. Não é deste mundo. Veio de Deus. Foi Deus que trouxe essa revelação a nós, aos nossos corações, às nossas vidas. Vamos ler novamente o versículo 9. Esse versículo ele é maravilhoso. Diz assim: mas Deus, como está escrito, né? As coisas que o olho não viu, e o olho não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para que aqueles que o amam. Foi Deus que preparou. A cruz foi preparada por Deus. A salvação, ela foi preparada por Deus. Estava no coração de Deus. Deus planejou tudo, meus irmãos. Na sua sabedoria, na sua soberania. Deus preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui. E outros que virão a conhecer a Deus, a entender os planos de Deus. Por isso, procure na sua vida, nos seus dias, cada passo da sua vida cristã, do Evangelho. Busque entender, busque conhecer a Deus. Busque essa revelação de Deus. Quanto mais você buscar essa revelação, esse conhecimento, mais Deus vai se revelar a você e mais Deus vai fazer você entender quais são os planos dele para a sua vida, quais são os planos dele para a sua caminhada. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Convidar o nosso pastor.